Rapidamente. Aí. Então, gente, uma boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Véspera de feriado, todo mundo aí animado, acredito eu, assim como eu mesma, porque amanhã nós temos feriado e, na sequência, um recesso. Porque sabemos que feriados depois disso, a não ser o nosso recesso, talvez vão demorar um pouco. Mas, enfim. Chegamos hoje ao nosso quinto encontro. A nossa temática de hoje é sobre eletivas, a eletiva do integral. Os modelos 35 horas, que eu me recordo bem que o Josemar não tem, né? Eletivas. Eu não sei se mais alguém aí, Andréa, tá acho que afirmando também 35 horas. Também 35. Também 35. Da Luana também 35? Meu Deus, gente. Então, aconteceu isso ontem também, muita gente estava presente na reunião, ela é muito voltada à eletiva. A gente vai discutir como que acontece a eletiva. A eletiva, ela hoje, até por mais que o objetivo da reunião esteja como se aprofundar, eu não considero um aprofundamento. Eu sou professora de eletiva desde 2023, eu acho, e acredito que na reunião a gente discute, né, algo que não seja realmente um aprofundamento. O Júnior não entrou ainda, mas eu sei que ele também tem eletivas há um bom tempo, é um defensor da manutenção das eletivas nas escolas. Alguém aqui trabalha com eletiva, só para ter uma noção? Gente, ninguém. O Paulo, sei que trabalha com eletivas. Eu trabalho, prof. Ah, o Andrei, né? Foi o Andrei Isso. que falou? Ah, então temos o Isso. Andrei. Se o Júnior entrar, eu sei que o Júnior tem. O Paulo também tem. Mais alguém tem eletiva? Não? Gente, então vocês serão convidados hoje a conhecer essa unidade curricular que acontece, né, no Paraná Integral, voltado ao modelo 45 horas. E lembrando, então, sempre no início da reunião, a importância de vocês estarem presentes, além, né, da câmera aberta e estarem conectados para que vocês também aproveitem essa formação em serviço e participem também para se fazerem realmente presentes na nossa reunião. Nosso cronograma, chegamos aqui na metade. A galera das reuniões de quinta e sexta, essa semana eles não têm, por isso que é um tema que talvez não abranja todas as escolas, né? Mas ela retorna, a gente fala de eletiva novamente quando falarmos das unidades e da formação diversificada, mas de uma maneira mais pontual. Não falaremos tanto quanto hoje, que é só sobre isso o nosso encontro. Que, inclusive, como objetivo é aprofundar o conhecimento a respeito da unidade curricular eletiva. Eletiva I de integral, porque existe, eu não sei bem ao certo, talvez eu esteja falando alguma besteira, mas existe uma eletiva de alguns modelos, não sei se é assim que fala de modelos, do novo ensino médio. Então, existe a eletiva voltada ao integral e a possibilidade de ter eletivas no currículo do novo ensino médio, algo nesse sentido. Por isso que a eletiva aí voltada à nosso Paraná Integral. E também, mesmo que a gente não trabalhe com eletiva, que vocês possam perceber possibilidades ao trabalhar com essa unidade curricular da ampliação de oportunidades da aprendizagem dos estudantes, tá? Então, a ideia é que essas eletivas realmente fortalecem a frequência escolar. Parece um pouco de besteira, mas hoje mesmo, hoje de manhã, meus alunos estavam tristes porque caiu o feriado no dia da eletiva. Eles realmente, eu digo assim, não são todos, porque a gente não consegue agradar todos, claro. Eles gostam e a gente também fala da questão do fortalecimento da frequência escolar por conta disso. Mas eles hoje de manhã estavam tristes porque o feriado era em dia de eletiva. Não que eles não quisessem feriado, né, gente? Mas que fosse num dia que não tivesse a eletiva, era o que eles estavam falando. A nossa agenda hoje tem um momento de acolhimento, início de conversa, falaremos a nossa experiência. Quem tem eletiva, acho que poderá participar um pouco mais hoje também. Fundamentaremos nossa prática, teremos em ação, serão 4 grupos, já mandei até o arquivo para vocês, cada grupo hoje trabalha com uma temática. Síntese da reunião, não tem portfólio, então não tem registro lá no portfólio, não tem print, não tem links, mas a gente fala de forma geral como foi a nossa reunião e também temos o formulário do Queremos Te Ouvir.
Para o acolhimento hoje é bem simples. No próprio chat, vocês vão colocar os números correspondentes à forma que vocês preferem aprender. Para esse momento, se coloque no lugar como estudante. Aí fiquem livres para atribuir o número a quando você foi estudante lá no ensino médio, fundamental, ou se você fosse um estudante hoje em dia. Não tem muito critério, não tem muita regra. Mas coloquem número 1, se vocês curtem aprender por atividades ligadas à arte. Número 2, se são atividades ligadas à ciência. 3, a jogos. Ou 4, ao movimento, atividades sinestésicas. Já temos o número 1 de arte. Que mais? Andréia, número 2. O Marcos também o número 2. Gisele também o número 2. A Silvia, 2. Luana já colocou 2 aqui, 1 e 2. Silvia, 3. Nossa, quase ninguém, 4, que só super digo uma mensagem. Acho que a Lidiane também colocou o número 2. Pelo jeito, a galera aqui gosta mais de atividades voltadas à ciência. E esse momento que a gente faz aqui, esse acolhimento, é para vocês sinalizarem de uma forma simples e a gente demonstrar muitas vezes as áreas, que as eletivas elas são propostas, A Gisele colocou aqui, que seria letras. A gente tem ali, talvez, a parte de linguagem, está mais ligada ali à arte nessas opções, Jogos também, acho que trabalha um pouco de linguagem. Mas, na verdade, aqui seria só para a gente, como se fosse um telemarketing, para conhecer o perfil. E esse perfil traçado aqui, muito rapidamente, é o que a gente espera que aconteça, beleza, Silvia, que aconteça no início do ano letivo, antes das propostas das eletivas elas acontecerem. Então, nas escolas que acontecem as eletivas, não existe uma ementa. A gente que planeja a eletiva conforme uma sondagem que a gente pode fazer previamente para saber que áreas. O ideal, não existe também nenhuma regra de distribuições de aulas, por exemplo, para que, por exemplo, 4 áreas como estas aqui desse acolhimento pudessem ter professores para propor eletivas diversas como estas áreas, Mas também não existe nenhuma orientação ainda, pelo menos, não que o meu ainda signifique que haverá, porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso, nada que mude essa dinâmica dentro da escola, tá? Então, o aprender está relacionado muito àquilo que a gente propõe dentro de um componente curricular eletivo, porque ele faz parte do fortalecimento, por ser uma unidade curricular, da aprendizagem dos estudantes. Não é um reforço, eu estou me adiantando aqui a falar um pouco da descrição da eletiva, mas ele colabora, sim, de alguma forma, tá? Então, dito isso, nesse acolhimento, quem não tem eletiva, mas trabalha numa escola de eletiva, talvez saiba que o dia de eletiva é um dia diferente na escola. E trazendo um pouco esse dia diferente, até para a gente contextualizar, talvez alguns professores falam, meu Deus, o dia de eletiva é um dia de bagunça, um dia de baderna, no bom sentido. Por que no bom sentido? Talvez vocês não conheçam, mas a palavra baderna ela tem a origem na história de uma mulher. E esse vídeo, no nosso início de conversa, traz exatamente um pouco dessa história para a gente falar sobre esse fazer baderna, que é uma característica que algumas pessoas atribuem aos dias de eletiva na escola, tá? Deixa eu apertar o play aqui do vídeo, vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Aí a gente já conversa sobre. Conheceu a história da palavra baderna? Não, é uma história real, tá, gente? Não é inventado, realmente. A palavra baderna vem da história da Marieta, que significa balbúrdia, bagunça e tudo mais, por conta desse contexto voltado às suas apresentações, tão elegantes, por sinal, no início, e depois também, claro, de balé. E o dia de eletiva na escola, para algumas pessoas, pode ser considerado o dia de bagunça. Eu pessoalmente, como eu falei, eu tenho eletiva realmente. Se alguém talvez de longe esteja assistindo a minha aula de eletiva, vai achar que eu estou fazendo uma bagunça na escola. Porque parece isso, mas na verdade realmente não é.
E aí, alguém que tem a experiência aí com a eletiva ou acompanha na escola os movimentos da eletiva, querem comentar algo? Andreia, tu é uma baderna também? Pensa que baderna tem um bom sentido, tá, gente? A gente tem que aceitar o termo com orgulho. Então, prof, a minha é de práticas corporais, então os alunos gostam, é movimento, a gente está sempre em função. Todo mundo quer vir para a minha eletiva porque eu saio muito da escola. Eu fui já para artes circense, fui para artes marciais, fui para. Então, mas na escola realmente dá uma baderna mesmo, porque é todos aqueles alunos em função, e daí um aluno foge da eletiva do outro professor, vem para a minha, do meu foge para outra, então nós ter o controle, olha que eu vou te falar, prof, tá difícil, mas é uma baderna boa, né, no bom sentido, como a professora falou. É igualzinho aqui, Andrei, a gente tem os fujões, é bem engraçado, assim, essa história dos fujões, a gente já sabe os nomes, daí quando vem as intenções, quando eles se inscrevem, a gente tenta separar de alguma forma para lidar com essas questões que vão acontecer. Eles gostam, não sei como que você vai, a gente vai falar da seleção, inclusive, mas se você consegue organizar para não atender todos que querem, porque teve um professor ontem que falou que ele fica com 50 alunos enquanto o outro fica com 15. Não sei se vocês dividem um número igual para todas, para não ficar tão pesado também, porque tem isso, muitos deles querem ir para aquela área de movimento, né? A área sinestésica. Ou a que sai da sala, né, Andrei? Isso, então aqui é dividido, prof, é uma faixa de 30 a 33 alunos. Quando é feito, né, ali a questão deles escolher o que eles querem fazer, né, é colocado 3 opções, que eles têm mais afinidade. Aí, conforme vai indo, vão se direcionando, no máximo 33 por professor, e é aquela e pronto, né? Sim, e troca por semestre, né? Que isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu falo para eles, não teve oportunidade agora, vocês podem trocar na outra também, né? Mas, para quem não acompanha, a gente realmente, o Andrei descreveu exatamente o que acontece na escola, é muito parecido. Ele também está na mente. O Paulo vai falar também. Eu não sei se não foi o Paulo que ligou o microfone, não, né? Não. Mas pode falar, Paulo. Então, é muito parecido, né, com o que o Andrei falou. Eu tenho 2 escolas, então uma eu tenho a eletiva de jiu-jitsu, né, exclusivamente jiu-jitsu, e quando a gente apresentou lá no começo do ano, 60, 70% dos alunos queriam fazer a minha eletiva, né, porque é uma novidade, então eles acabam se interessando muito. E a outra, que eu tenho na outra escola, é de movimento, saúde e bem-estar, então tem aula prática também, quase todas as aulas, a gente sai, vai fazer uma atividade física, vai fazer alguma coisa fora da sala. Então, quando ele chega o dia da eletiva, eles ficam malucos, eles encontram no corredor e falam, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer agora? Tipo, ficam muito empolgados, é dia de fazer alguma coisa diferente, então eles ficam, a escola movimenta como que eu posso dizer, a vibe, assim, da escola fica diferente no dia da eletiva, né? Não fica aquele clima pesado, parece que é um dia mais leve para eles, né? Pra gente é trabalhoso pra caramba, mas para eles é muito mais tranquilo. Para a gente que tem eletiva, eu não sei se os colegas, assim como eu tenho 2 turmas de eletiva na quinta-feira, porque tem essa orientação também. Já vou contando algumas coisas antes do cronograma aqui que está organizado, que as eletivas elas precisam acontecer, segundo orientação, todas no mesmo dia, gente. Então, na minha escola, por exemplo, é todas quintas-feiras, assim, todas elas acontecem ali na quinta-feira. Eu chego destruída a ponto de, em algumas quintas, eu ter que tomar relaxante muscular. Às vezes eu opto por um vinho mesmo, né? Mas geralmente eu preciso realmente, de verdade, isso não é zoeira. Até quando a tutoria do formadores precisou trocar o horário da minha turma, que eu tinha uma turma às 15h10, que a Vilma, inclusive, fazia, né? E agora ela é às 8 da noite na terça. Me deram a opção de escolher na quinta. Eu falei, gente, eu não posso na quinta. Na quinta eu não tenho condições depois das 4h30, porque eu fico muito exaustiva. Até para contextualizar, a minha ela é o Clube de Ciências. Então, ela se chama Plantando Ideias para um Futuro Sustentável. E eu trabalho, além da parte teórica, porque tem prática muitas vezes na horta, no jardim, com as minhocas, com as abelhas, com o material reciclável, caminhada ecológica. Então, cada aula tem uma atividade e é nunca parado, assim.
E isso com criança de sexto e sétimo, e tem também a outra, porque são 2 turmas que eu tenho, só para o médio. Mesmo assim, né, o médio não dá tanto trabalho físico, digamos assim, de você ter que, né, se movimentar tanto, mas é um dia realmente diferente na escola. Bem diferente mesmo, para quem não tem, é um dia típico, né, até como o Paulo comentou, a vibe, né, no dia de eletivas, o movimento nos corredores, né, a forma como os alunos ficam também é. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como eu falei, não vamos ter como nos aprofundar sobre a eletiva, mas a gente vai falar até como que ela funciona, tá? E para isso, fundamentando a nossa prática, existe no documento orientador, tem um material, né, de informativo de 2025, que sempre são atualizados, também que fundamentam todo esse trabalho na escola. Eu repito, ele não tem uma ementa. Eu não pego uma ementa pronta, eletiva de saúde e bem-estar. Peguei um nome aleatório, que não existe isso. Eu que elaboro, eu que vou planejar de acordo com a minha sondagem. Mas o que acontece na eletiva? Ela é obrigatória. Só que o estudante escolhe qual ela participa de acordo com as opções que ele tem. Como a gente falou agora anteriormente, fortalecer a aprendizagem também, favorecer a frequência dos estudantes, fazem parte, né, dos objetivos da eletiva. A ideia é que aí vem um ponto bem importante que a gente precisa reforçar. As eletivas, quando planejadas, elas precisam enriquecer e aprofundar os conceitos, procedimentos, habilidades da BNCC, voltados a determinados componentes curriculares. Por exemplo, escutando aqui a do Andrei. A do Andrei trabalha com componentes curriculares voltado, me corrija se estiver errado, Andrei, voltado à área de linguagens. Se ele trabalha com questão de movimento, de arte, área de linguagens. Provavelmente, com quase toda certeza, na BNCC existem habilidades, existem competências que atendem, que correspondem ao planejamento que o Andrei faz. A eletiva não pode ser um momento como um clube de brincadeiras, que eles vão lá se divertir. Ela tem que estar embasada em conceitos, procedimentos e habilidades da BNCC. Tá? Isso é algo bem importante. Claro, nós, professores de eletiva, nós fazemos um planejamento semestral. Nós entregamos um planejamento semestral que tem tudo isso indicado, inclusive, tá? É também, claro, o André deu o exemplo do André aqui, de usar a área de linguagens, mas ele pode também, de alguma forma, usar outras áreas. Como que isso acontece? Porque existe na eletiva eu vou usar a palavra liberdade de usar temas e conteúdos transversais que vão perpassar por mais de uma área. A eletiva permite isso com bastante clareza. E, claro, aí vem a parte importante, a gente precisa considerar o contexto regional. Será que uma eletiva de jiu-jitsu, de artes marciais, daria certo na minha escola? Eu preciso saber se tem interessado, se faz parte do contexto, se ela na minha sondagem, percebo que isso vai favorecer todo esse processo ali para os meus estudantes. Pessoalmente, contando uma experiência da minha escola também, teve uma professora que ela ofereceu uma eletiva de desenho de moda. Tinham 5 pessoas interessadas em primeira opção. Então, por exemplo, uma eletiva que precisa ser revista. Não tem um público para essa temática, foi bem difícil montar as turmas de forma de números equilibrados, porque tinham pouquíssimos interessados. Então, isso é uma questão que precisa ser revista. Tentaram rever, mas aí não conseguiram mudar e mantiveram as crianças na sua segunda e terceira opção para fazer esta eletiva, mas é algo que sempre precisa olhar para a realidade, considerar o contexto e, claro, né, o que será trabalhado ali durante esse componente curricular. O que é e o que não é uma eletiva, para deixar bem claro. A eletiva, como eu falei para vocês, é o que vai aprofundar, enriquecer e ampliar a BNCC ou a FGB quando a gente fala de ensino médio. Ela não é algo, por exemplo, que não está dialogando com o currículo escolar. Tá? Vou dar um exemplo bem aleatório aqui. Vou dar uma eletiva de culinária. Se for uma culinária pela culinária, para ensinar eles a cozinhar, onde que entraria isso no currículo da BNCC? Eu sempre tenho que fazer esta pergunta ao elaborar uma eletiva. Uma culinária sustentável e saudável. Vou trabalhar com a questão de alimentação saudável, saúde, bem-estar. Aí sim,
tá? Então, às vezes, a temática ela precisa estar bem articulada à BNCC. Ela não pode ser desarticulada ao currículo priorizado, principalmente, que a gente tem. Claro que eu não vou buscar lá habilidades correspondentes a sexto, sétimo específico, porque juntam as turmas. A gente não atende alunos da mesma série na letiva, eles são mistos. Dependendo da organização da escola, tem escola que atende de sexto a nono de uma vez só. A do Paulo eu sei que não é de sexto ao nono, é separado sexto e sétimo, oitavo e nono. Andreia, tu é como? Sexto ao nono, tudo junto. Tudo junto, ó. Então, não tem como escolher uma habilidade do sexto. É tudo misto. São habilidades... pior. O sexto, sétimo são juntos, daí oitavo, nono e primeiro são juntos. Então, o primeiro, porque só tem o primeiro ano, né? Não tem o ensino médio completo ainda, só tem. Está iniciando agora o ensino médio, então. Ensino médio junto com o oitavo e nono ano. Por isso que não tem como a gente escolher uma habilidade específica de sexto ano para uma eletiva. É de forma geral que a gente olha para o currículo e escolhe habilidades, né, e competências voltadas àquilo que eu quero trabalhar, né? Eu acho que, por exemplo, o André e o Paulo pegam habilidades ali voltadas à educação física, né? Voltadas mais a essa área, tá bem específico, independente de qual seja o ano ou série, porque a eletiva não tem uma seriação. A escola do André pega todos os sexto ao nono juntos, e a do Paulo pega separado em blocos, né? Isso vai da organização da escola. Existe uma orientação de que a gente pegasse todo mundo junto no mesmo horário. Existe. Só que a organização da escola não consegue dar conta disso, e por isso a minha é como a do Paulo, sexto e sétimo, oitavo e nono, e aí, como a gente tem ensino médio completo, todo ensino médio junto. E aí a gente vai montando as eletivas assim. Outra coisa, ela é organizada a partir de um trabalho pedagógico. A gente tem toda uma intenção, é estruturado, e como coração do integral, a gente precisa incentivar o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Não pode ser uma aula de reforço. Os meus estudantes estão com dificuldade nas habilidades do SAEB, vamos usar uma eletiva sobre isso. Não pode. Você pode trabalhar, sim, na sua eletiva, estratégias que vão desenvolver alguns escritores, mas não é um reforço. Você pode ter um trabalho pedagógico intencional voltado à sua temática, mas não pode ser uma aula de reforço. Aí vem um ponto bem importante. Por isso que gostam tanto da eletiva do André e do Paulo. A proposta é que seja fora de sala de aula, que dentro das possibilidades, né, sejam espaços externos. E quando dentro de sala de aula, que isso aconteça de uma forma mais dinâmica. Eu vou confessar que quando a gente não... Como que eu posso dizer? Quando a gente não leva eles para o espaço externo, a gente sofre mais que eles, porque eles sentem, durante a eletiva, por conta da dinâmica, a necessidade de não ficar ali, porque já é algo dessa forma. Então, a gente, né, segurando eles, acaba sendo pior. Então, a ideia é que na eletiva não se restringe a usar os espaços de sala de aula, apenas que a gente consiga explorar, tá? Claro, temos toda a situação de disponibilidade, recurso, espaços na escola. E isso acontece. Ano passado, tinham 2 eletivas da horta acontecendo ao mesmo momento. Era uma parte boa, a parte ruim, vários aspectos envolvidos, mas acumulava-se muitos alunos no mesmo momento, na mesma aula. Esse ano também tem, mas a gente conseguiu controlar um pouco melhor, mas não tinha outra opção para onde eles irem, então acumulava, por conta do espaço mesmo, muitos estudantes, às vezes, dava, né, aí digamos assim, umas intercorrências, mas nada que tenha sido grave. E a última aqui, consideração, além de várias outras que a gente podia conversar, é que precisamos alinhar, né, essa eletiva, a competências, habilidades e conteúdos de acordo com a etapa. Daí vem, obviamente, como a oferta ela é feita. Eu não vou colocar um currículo de ensino médio para a eletiva de fundamental, por exemplo. Eu preciso estar bem alinhado a essa questão da etapa também. E a eletiva não pode ser uma aula tradicional. Na eletiva, a gente precisa sempre variar ou escolher uma metodologia, uma sequência de estratégias que a gente tire o estudante ali daquele momento de só ouvir
ou fazer apenas exercícios, tá? Precisa ter produção, sim, é isso que a gente vai falar daqui a pouco, mas que não se restrinja a isso. Então, assim, um apanhado geral do que é e o que não é eletiva para a gente ter uma noção. Lá na escola que tem eletiva, tem toda uma organização. Os estudantes não ficam, a orientação é não ficar na mesma eletiva o ano todo. Eles trocam de eletiva semestralmente, tá? Exceto o Clube de Ciências do Paraná Faz Ciência, que é uma parceria com o NAP, que é o meu caso, em que os estudantes eles têm prioridade. Eles podem trocar? Podem, mas eles têm a prioridade de se manter por 30 meses no Clube de Ciências. E aí, se eles quiserem trocar, voltar, eles podem. Mas, de fato, eles precisam trocar a cada semestre. Quem que faz a chamada? Como que é feito o RCO? O RCO, eu, por exemplo, estou cadastrada na eletiva no 6º ano C. Eu faço a chamada do 6º ano C, e aí eles trocam de sala na eletiva, cada um vai para a sua, eu recebo os da outra turma na minha aula. Eu só faço chamada e escrevo no registro só da turma que eu estou cadastrada no suprimento. Depois, cada um por si. Semestralmente, porque não tem nota, então não tem importância de ter o trimestre, eles trocam. Como que é feita essa organização nos 2 semestres? Digamos que as 5 primeiras semanas é todo um processo. A primeira semana a gente sonda os interesses, dá até para fazer um painel como as perguntas do acolhimento de hoje, para ter uma noção de que áreas eles têm interesse. Porque a ideia até vem aqui na segunda semana que a gente olhe o mapa dos sonhos que os professores de projeto de vida desenvolvem e tente, né, se organizar a partir do que eles colocam lá. Eu, pessoalmente, acho muito complicado fazer isso, eu não consigo dar conta de olhar mapas dos sonhos na segunda semana, e a sondagem é bacana se a gente fizer uma coisa mais prática, áreas de interesse, quem que gostaria. Eu acho ainda que dá para melhorar muito a orientação que vem da própria secretaria de como fazer essa sondagem. Como eu dei o exemplo para vocês, desenho de moda ninguém queria fazer. Não foi feita uma sondagem adequada para propor uma letiva de desenho, de moda e tudo mais. Mas a gente teve esse problema, sim, porque realmente a sondagem não foi eficiente, ou não foi feita. Então, existe esse processo das 2 primeiras semanas, fazer essa sondagem, tentar observar as áreas de interesse, para daí nós, professores, começarmos a organizar o plano de trabalho semestral. A gente não faz guia deletiva, a gente faz um plano de trabalho por semestre. Na 3ª semana, a gente organiza um feirão de eletivas. Os alunos, né, eles escolhem de acordo com o que a gente está mostrando do que acontece na minha eletiva. Experiência própria. Minha escola já fez feirão. Abrimos os estandes lá com carteiras, cartazes, os alunos iam lá na quadra para, em cada feirão, ver a eletiva de cada professor. Mas esse ano a gente mudou um pouquinho. Vou escutar o Andrei para ver se como que é feito na escola dele o feirão. Que é uma obrigatoriedade, tá, gente? Isso é uma orientação, uma obrigatoriedade da eletiva. Prof, então aqui é o primeiro ano que nós temos o integral. Até a gente conversava semana passada, quando a gente tinha que a gente sentou para conversar sobre a questão ali da culminância. Nós fomos supridos em uma semana, na outra semana nós já estava dando aula, sabe? Então foi tudo meio que atropelado. Faltou ali no início um pouco dessa organização, não sei se foi por parte da escola, por parte da tutoria ou o que, né? Então, a gente foi escolhido pela direção essas eletivas, né? Distribuídas aos professores de acordo com a sua formação, enfim, né? Tem do inglês, tem a minha de práticas corporais, tem de a rádio da escola, tem de ciências também, e assim aconteceu. Aí a gente só dava o nome para os alunos muitas vezes eles vieram para a nossa eletiva na surdina, sem saber o que ia acontecer, só pelo nome. Aí, com o tempo, daí depois tem a professora ali, a coordenadora de área, foi fazer formações, que agora que nós estamos entendendo. Então, a partir do próximo semestre, a gente vai reorganizar essa parte. Mas agora, no primeiro, foi tudo meio que atropelado, sabe? Assim, a gente foi meio que sem saber como que funcionava. Um clássico, Andrei. Assim, é bem assim mesmo, gente. Infelizmente, foi até uma crítica que a gente fez
quando nós tivemos essa reunião com a técnica, porque as informações, elas vêm, às vezes, com o ano letivo acontecendo. Na minha escola, como já é o 4º ano, se eu não estou enganada, tirando o ano de 2021, que era ensino remoto, a gente conseguiu pela primeira vez, Andrei, 4º ano, pela primeira vez em 2025, fazer um feirão efetivo que deu certo. E vou falar que quem deu a ideia foi o Paulo, porque na escola dele aconteceu de uma forma que eu falei, gostei, vou dar essa dica, porque eram feitas como vem essa orientação. Pode ser um espaço como a quadra, um corredor, os professores abrem uns estandes e mostram suas opções. A gente percebeu em 3 anos que isso não dava muito certo, porque os alunos se dispersavam, queriam ficar andando, você não consegue controlar eles. Vem aqui olhar aqui na barraquinha da professora Wanda qual é a eletiva dela. Não rolou. O que a gente fez? O Paulo vai contar a ideia dele, que é exatamente o que eu fiz na minha escola e deu certo. Então a gente marcou, né, um dia, reuniu todos os alunos na quadra da escola e os professores que estavam, que já tinham feito, né, ali uma escolha de tema para sua eletiva, apresentou aos alunos, né, cada professor apresentou a sua ideia de como seria, qual que era o trabalho que ia ser realizado, deu aquela valorizada, né, nas coisas mais bacanas que a gente pretende fazer durante a eletiva. E depois disso foi organizado ali, né, cada professor se organizou numa carteira e tal, e os alunos vieram para fazer a sua inscrição, né, colocando ali qual que era a primeira opção, qual que era a segunda, qual que era a terceira. Né, e daí depois, claro, a equipe pedagógica fez os direcionamentos mais importantes ali, né, a escolha mesmo, claro, respeitando a ideia dos alunos, mas o mais importante foi essa apresentação da eletiva, né? E não teve essa situação de, tem que ser essa, a escola não impôs nada, a escola ajudou, né? O professor vinha com uma ideia, a direção, né? As pedagogas, né, tentavam dizer se dava ou não dava para fazer, como fazer, mas sempre foi montado, né, junto com a equipe toda. E daí a gente fez essa apresentação e foi bem legal mesmo, foi bem bacana. Aí, com a ideia dele, na minha escola, eu sugeri um pouquinho diferente. A gente fez um rodízio em uma tarde ou uma manhã, em todas as salas durante a aula da eletiva. O que acontece com a gente? A gente fica essas 5 semanas com a mesma turma, que é a turma do RCO, a turma do suprimento. Até eles irem para a sua própria eletiva, que já acontece ali na etapa da inscrição, a gente fica com a mesma turma. Então, a gente pegou um dos dias, depois de fazer um geralzão com eles, e passamos em cada uma das salas para explicar. A minha eletiva é isso, aquilo, um comentário breve de 15 minutos. A gente fez Canva, apresentações, teve professor que levou no ambiente principal que ia acontecer a sua eletiva, fizemos a divulgação, mas a gente não deixou eles soltos em feirões, como a gente fazia nos anos anteriores ao ler esse documento, porque eles se dispersavam e acabavam se inscrevendo no professor de afinidade, ou por alguma característica do tipo assim, vai ter bola, vai ter brincadeira, eu vou nessa. E, assim, a gente fez esse processo, então, de feirão interno, eu vou chamar, que deu super certo. Silvia, eu não sei se você tem eletiva, acho que na hora que eu perguntei, não sei se você estava, foi a hora que você tinha me avisado que ia já voltar. Pode falar, por favor. Ué, Silvia caiu? Tá sem áudio. Eu tinha aberto o microfone, estava falando sem abrir. Tá! Ai, gente, desculpa, tinha dado uma saída e voltei. Então, assim, só comentando ali das eletivas, mas é mais ou menos como vocês fizeram aí, a gente fez esse ano. Os professores organizaram e divulgaram a sua eletiva, né, nas salas. Aí teve um dia que a gente fez, assim, tipo, 1h30 que eles entram para a sala de aula. Também foi feito, assim, um momento de expor lá fora, para todos juntos, né, das eletivas. Foi feito esse trabalho. 2 semanas foi feito. Aí depois, eu tenho estudo orientado, né, na escola. Aí depois a gente fez um formulário, né, para eles escolher as opções. Eles podiam pôr primeira, segunda, terceira opção ali no formulário, e eles responderam daí na minha aula de estudo oriental. Já é o segundo ano que a gente faz assim, por formulário. E daí depois você tabula os dados, né, pronto,
E aí você já tem, claro, algum ajuste tem que fazer, mas enfim, foi a maneira mais efetiva, assim, agora, 2 anos para cá, que a gente consegue. Daí sim, cada 6 meses, aí faz de novo esse processo, né? Se mudou alguma letiva, divulga. Se não mudou, só faz eles escolher outra, que eles vão ir para outra, com aquelas exceções, claro, né? E daí, agora está quase já na hora de escolher de novo, né, para outro semestre. Já estão indo para a culminância. A gente também fez formulário, Silvia, esse ano foi a primeira vez. Eu que sugeri também o formulário lá na escola. E porque, gente, eles se inscreviam num papel, você recebia aquele papel, era um caos, um caos. É organizar, meu Deus. Daí. Nossa, é assim, gente, um negócio que eu não sei nem explicar, só sentindo e vivendo para passar para vocês o que era no papel. E esse a gente fez por formulário também, sucesso. O formulário você consegue filtrar dados por primeira, segunda, terceira, quarta opção de ordem de preferência. A gente só teve problema com essa questão da eletiva da moda, que ninguém queria em primeira opção, a gente teve que correr até a quarta opção. E daí tem também um fator assim, mas eu não escolhi essa. A gente escolhia isso, escutava isso direto, a gente jogava o papel fora, que eles se inscreviam. Com o formulário a gente mostra, tá aqui, ó, você respondeu isso. O formulário show, foi também da mesma forma, a gente fez o formulário e foi sucesso real. Porque aí acontece o feirão, que é a quarta semana, só na quinta semana eles recebem os resultados, para onde eles vão, e começam efetivamente na sua eletiva. Então a gente passa um mês só nesse processo de sondagem, planejamento e tudo mais. No final do semestre, culminância. O Andrei já falou que a dele, pelo jeito, já está se organizando. Silvia, imagino que também. Paulo também. A minha é dia 3. Na última semana ali, antes do recesso ali na segunda-feira. Na segunda-feira. A minha na dia 3, no próprio dia de quinta-feira. Uma quinta-feira, dia 3. A culminância, gente, é o momento de apresentar os produtos. O que são produtos? Eu vou dar o exemplo da minha mesmo. Com o meu clube de ciências, a gente tem todo um trabalho científico a ser desenvolvido. Então, a gente vai mostrar o que está em andamento. Eu vou mostrar a caixa das minhocas, que a gente está fazendo vermicompostagem. Vou levar o chazinho da horta, que a gente está também fazendo um processo de ervas medicinais. Não sei se no dia vai rolar, mas a gente pode mostrar talvez só fotos da culinária sustentável e saudável. Então, você mostra um produto. Mas pode ser uma dramatização, pode ser um jogo que você envolva quem está lá assistindo, pode ser um vídeo que mostre tudo, pode ser em forma de portfólio, tudo que aconteceu. Fica a critério do professor e da escola, né? O André até comentou que na escola dele são distribuídas as eletivas conforme o professor, porque talvez seja o primeiro ano, mas a ideia, André, é como o Paulo falou, a gente que assume a aula de eletiva, a gente propõe de acordo com a sondagem. Pode ser que a escola sondou e falou, preciso disso, disso, aquilo, que também eu não acho ruim, a não ser que a gente tenha uma certa autonomia, porque, vou repetir o exemplo, gente, desenho de moda. Os meninos, quase nenhum queria fazer a seletiva. Então, é uma eletiva que precisa ser repensada e vai ser para o segundo semestre. A professora terá que trocar a eletiva dela, porque desgasta os outros. A gente acaba tendo dificuldade de montar as turmas e vários aspectos acontecem. Então, assim, a organização é essa de forma geral, como a Silvia até falou, está na hora de a gente escolher de volta, a gente volta de recesso, começa tudo de volta. Até a quinta semana, a gente faz todo esse processo. Eu posso trocar a minha eletiva, professora Wanda? Posso. Eu posso fazer o primeiro semestre de culinária saudável e sustentável, e o segundo eu posso fazer sobre meliponário. Eu tenho toda essa autonomia, tá? Eu não vou fazer isso, mas os professores podem sim, a escola pode trocar a eletiva por professor por semestre. Diga, Andrei. Uma sugestão, não, uma dúvida que surgiu aqui. A questão da escolha do tema, do que eu vou trabalhar na minha eletiva, é de acordo com a minha formação acadêmica? Ou eu sou, por exemplo, sei lá, de inglês, eu posso trabalhar práticas corporais? Pode, não é de acordo com a sua formação acadêmica, de fato, é de acordo com as suas habilidades, sua expertise. Vou dar um exemplo pessoal também. Ano passado eu peguei a eletiva e eu sou de ciências da natureza. E não tinha mais espaço para mim na horta, porque tinham 2 professores na horta. E não tinha ninguém de educação física nas eletivas. Eu fiz uma eletiva chamada Movimenta CK. CK é a sigla da minha escola, Casimiro Carmo. E eu fiz uma eletiva de movimento,
que eu trabalhava, o professor de educação física super me ajudava, em que eu tentava trabalhar questões de saúde, de movimentar, de atividade física, sem muito critério, muita regra, porque eu não tenho essa expertise, mas eu consegui trabalhar pautado na BNCC, eu tinha todo um planejamento, mas não é minha área. Mas pode sim, Andrei, tem essa questão. Paulo? É o que acontece comigo também, né? Eu também sou de ciências da natureza, né? Sou de ciência, biologia, e por eu praticar artes marciais há muito tempo, né? Sou professor de artes marciais, então esse conhecimento que eu tenho externo, eu trouxe para dentro da escola para fazer. Então, funciona bem. Eu, por exemplo, Wanda, não posso dar uma letiva de culinária pura, porque eu sou péssima cozinheira, entendeu? Não vou me arriscar numa área que não seja minha, que eu não tenho domínio. Mas é algo que pode acontecer sim, Andrei, pode ser algo da sua... É adaptativo, né? Isso pode ser adaptado na escola, bem tranquilo mesmo, tá? Gente, visto tudo isso, eu sei que para galera de 35 horas, né? Tipo, ai meu Deus, tô vendo eletiva, a gente nem tem isso na escola, mas vai que nunca se sabe, a SED muda aí os esquemas e a eletiva acaba chegando para vocês no modelo 35 horas. Então, um resumo de tudo, gente, a gente escolhe, na escolha de aula você escolhe a eletiva. O que você vai ter? Não sei. Você vai propor de acordo com a sondagem, organiza, faz o momento da oferta, o feirão, faz o plano de trabalho, tem que ser aprovado pela equipe e tudo mais, divulga, aceita inscrições, a gente organiza as turmas e aí a gente executa todas as atividades e a gente finaliza cada semestre com uma culminância. O NRE é avisado, o NRE geralmente participa da culminância, eles precisam saber das datas, porque eles podem ir até as escolas, tá? Agora, para o momento em ação, digamos que é uma atividade para verificar se vocês entenderam todo esse processo do que acontece numa eletiva, mas tem um material de apoio para vocês. Nós vamos nos dividir em 4 grupos. Cada grupo vai trabalhar com uma temática voltada, né, ao que a gente está discutindo aqui sobre o que é uma eletiva e tudo mais. Então, um grupo vai trabalhar com a questão da caracterização, um grupo vai trabalhar com o cardápio. O que é o cardápio? É as opções que os estudantes têm. Então, a gente propõe um cardápio para a minha eletiva. O que tem no meu cardápio de Plantando Ideias para um Futuro Sustentável? Vou ter que colocar no meu cardápio. Serão trabalhados em equipes, cada equipe trabalha uma ideia para o futuro sustentável. Eu tenho que elaborar um cardápio, entre aspas, né? E aí o estudante escolhe as opções por meio desse cardápio. A ideia é que eles se inscrevam em mais de uma. Por formulário, eles são obrigados a sinalizar todas na ordem de preferência, mas o documento da SED vem que eles têm que escolher até 3 opções apenas. Por formulário, a gente não consegue fazer assim, mas não atrapalha em nada. A gente tentou respeitar até a 3ª opção e tá tudo certo. Andréia, pode perguntar, por favor. Tá, então aqui só para uma curiosidade que me deu. Daí nesse dia, vamos dizer, fica a manhã toda funcionando só as eletivas, não tem outra aula. Então, vamos dizer, você trabalharia como se fosse 5 aulas de eletivo? Não, são 2. Tá. Só que elas são geminadas e nunca muda no horário da escola. Tá. Então, não é o dia inteiro. Só que a escola fica o dia inteiro, dependendo da organização, em eletivas. A minha escola, por exemplo, tem as 2 primeiras, 8º e 9º, a 4ª e a 5ª, médio, a 6ª e a 7ª, 6º e 7º. Então, a escola praticamente fica o dia inteiro em eletiva, mas as turmas... As turmas não. As turmas não. É só 2 horas aulas. Dependendo da organização da escola, até pode acontecer de... Como que eu posso dizer... só ter 2. Se a escola é pequena e consegue, acho que é o caso da escola do Andrei, que todo mundo faz eletiva ao mesmo tempo, são só 2 aulas daí. Eles fazem isso. Aqui nós temos na terça-feira à tarde o 2º e o 3º horário, que é eletiva. Então, que nem a professora falou, eu sou responsável por uma turma, e eu vou até a turma na sala deles, lanço a chamada no RCO, certinho o conteúdo, e daí eles vão para a eletiva deles e eu vou fazer a minha. Geralmente a minha acontece no ginásio, enfim, e todos os alunos da escola vão para as suas eletivas. Aí eu tenho, por exemplo, hoje na minha eletiva praticamente 80% é 6º ano.
e daí, tipo, cada um vai se direcionando e a escola inteira. Tem um de sétimo, nono, oitavo e assim vai. Mas na minha escola todas são assim, no mesmo horário. Pode ser que a escola consiga se organizar assim também. Eu, por exemplo, não tinha escolhido 2 turmas de eletiva na distribuição de aulas. Só que aí a outra professora, como ela estava em mais de uma escola, na outra escola ela não conseguiu trocar o dia dela lá pelo dia da eletiva na escola, porque o dia é fixo. E aí eu tive que assumir mais uma turma de eletiva, né? Eu, sinceramente, acho muito cansativo trabalhar com mais de uma turma. Eu, pessoalmente, acho, né? Claro que tem gente que gosta, assim, de trabalhar com mais de uma turma. Eu, pela minha experiência, é bem cansativo ter mais de uma eletiva no mesmo dia. Mas vem a orientação da CED para que as eletivas aconteçam no mesmo dia, né? Por isso que acaba acontecendo esse detalhe da gente ter esse cansaço a mais físico mesmo, como eu comentei com vocês, tá? Professora, só uma dúvida, desculpe interromper. A questão da escolha, no início, aqui foi passado para a gente que nós poderíamos escolher apenas uma turma de eletiva, mas é por essa situação da minha escola em específico, que é só nesse dia, ou se tivesse, eu poderia ter pego, por exemplo, 2? É tudo no mesmo horário? É tudo no mesmo horário. É por causa disso. Ah, tá. Eu achei que fosse por não poder mesmo. Não, pode sim. A gente tem na minha escola colegas que tem 3 eletivas. Nossa. Ela tem a do 8º e 9º, às 7h30, aí ela tem do médio, que começa às 10h15, e a do 6º e 7º, que começa depois do almoço. Então, a tua escola, como todas acontecem ao mesmo tempo, daí é só uma só que poderia, mas não Entendi. tem esse limite. Não tem, né? Tem, assim, gente, a vantagem que eu acho, né, de você organizar a sua ementa. É muito legal você pôr a tua proposta ali e tudo mais, né? Mas tem toda a questão de não termos também, ao mesmo tempo, a ementa. Você cria o seu planejamento, aí vem todo o processo, né, de criação. Mas para a gente entender até um pouquinho mais como tudo isso acontece, a gente vai para o nosso em ação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu postar primeiro. Eu vi que a tua vai ser no sábado, Andrei, no sábado. Vou postar aqui para vocês o documento que vocês vão trabalhar agora. Eu acho que quando eu organizei previamente as salas, eu deixei quem está na mesma sala juntas, eu já confirmo se está tudo certo, para não dar microfonia, os ruídos, né, indesejados. Mas nós vamos trabalhar nesse documento, eu vou projetar ele rapidamente aqui, só para não ter nenhuma dúvida, porque hoje cada grupo trabalha com uma parte da atividade, mas é bem tranquilo, tá? Deixa eu abrir aqui a capa, daí tenho a réplica praticamente do slide que eu acabei de mostrar. Então, vocês encontram o primeiro slide do grupo de vocês, já vou falar quem é quem de cada grupo. Vejam o tema certinho do slide, e é para elaborar um resumo daquilo que está sendo pedido. E aí, só lembrem de ter sempre alguém para relatar o que vocês produziram no retorno aqui para a reunião principal. O grupo 1 vai falar sobre a caracterização, conceitos e abordagem metodológica da eletiva 1. O grupo 2, como que se realiza a elaboração do cardápio e a escolha da eletiva. O 3, como que é organizado, né, e é executado as atividades da eletiva. E também o grupo 4 fala sobre o desenvolvimento e a culminância. Professora, eu não prestei atenção, como que eu vou responder tudo isso? Tem uma colinha no slide 7, 8, 9 e 10. Então, a resposta a todos esses temas estão nestes slides aqui, lá no final. Só olhem bem a que grupo vocês correspondem. O grupo 2, 3 e 4 vai aparecer no nome da sala que vocês estarão, se é G2, G3 ou G4, e o grupo que fica aqui na Meet principal é o G1, tá? Deixa eu ver se deu certo. Eu peço a gentileza das meninas que estão juntas no mesmo ambiente, se puderem me falar se eu fiz certo, eu arrumo aqui, tá? Mas a chamada principal, grupo 1 ficou Araceli, Edelaine, Josemar e Josiane. Grupo 2, Andréia, Paulo, Silvia e Vilma. Grupo 3, Andrei, Lidiane e Marcos. E o grupo 4, Camila, Érica, Gisele e Luana.
Preciso alterar alguma coisa, gente? Não, prof, tudo certo. Deu boa, né? Porque essa turma tem, acho que, 2 grupos de colegas que estão juntas, daí eu sempre priorizo por conta da microfonia. Para essa atividade, gente, 20 minutos. Então, localizem, vejam o que está pedindo lá na barrinha, olhe o material de apoio no final dos slides e só escrever um breve resumo sobre o que está sendo pedido. Bem tranquilo, bem teórico hoje, essa parte do em ação, beleza? 20 minutos bem tranquilo para vocês realizarem a atividade. No retorno, a gente socializa o que vocês conseguiram produzir. Até daqui a pouco, gente. Vou apertar o play aqui nas salas. Eu vou deixar. Eu parei minha apresentação aqui para a galera do grupo 1 poder usar a tela, tá? Vocês aqui do grupo 1 conseguiram abrir o arquivo? Sim? Então, beleza. Até daqui a pouquinho. Boa tarde, povo. Boa tarde, professor. Nós somos que grupo? Nós somos do grupo 1, né? Estou mais perdido que segue em tiroteio aqui. Ó, professor, eu também tô. Ainda bem que eu entrei na hora certa. Grupo 1. Grupo 1. Sim, vocês são grupo 1. E a cola de vocês está nos primeiros slides do apoio, então sucesso. Ô, Wanda, professora Wanda, como é que faz aqui essa parte? A gente debate, mas aí cada um faz o seu aqui no Drive? Ou é para a gente descrever aqui nesse campo? É compartilhado, aqui? O arquivo é compartilhado. Vocês, enquanto grupo, vão resumir o slide de vocês ali, que é o slide do grupo 1. Vocês vão escrever como é a caracterização, os conceitos e a abordagem da eletiva 1. Isso está lá na primeira página, praticamente, da colinha, que eu chamo de colinha do apoio. Mas é o mesmo arquivo. Esse arquivo que eu mandei para vocês aqui no chat é o arquivo que vocês vão escrever. Ah, tá. Então, a colinha está no grupo, na página 7 aqui, então, né? Começa na 7? Acho que começa na 7, aham.
Tá. Deixa eu ver se eu sei. Sim, na 7. Beleza, então. Entrei na hora certa, hein? Nem É, apertaram o botão ajuda e eu estava aqui. pois é, que bom. Mas é bem tranquilo, gente. É só resumir a caracterização, né, da eletiva e também o conceito, a abordagem. Está mais precisamente do grupo de vocês na página 7. Porque é ofertado semestralmente para fortalecer a aprendizagem, ele é obrigatório, só aqueles que escolhem, se desenvolve por estudo de temáticas e conteúdos transversais, de uma maneira bem resumida, não tem muita coisa, não. A gente vai colocar os tópicos, então? Pode ser em Pode ser por tópico, pode ser tópico, pode ser um parágrafo. Tá. Coloca onde, prof? Vocês escrevem no slide do grupo 1, que é o slide 3. É o 3. A Josiane está editando ali, estou vendo. Cliquei aqui. Eu vi que a Josiane está na edição, tá certo. Eu vou correr ali no outro grupo, daí se vocês precisarem de ajuda, eu já volto aqui, tá bom? Tá bom. Alguém quer fazer a edição? Se alguém quiser ir anotando, ou ir falando, eu vou anotando. Prof. Josiane, não sei se tu entendeu, eu tô perdidinho nessa atividade. Se tu entendeu, acho que vai anotando. Isso, a gente vai colocando os tópicos, né? Como que é feita. No slide 3, né? Isso, que é o slide de 3, que nós somos do grupo 1, né? Que tá o grupo 1. Assim, pelo que eu entendi aqui, as características, né? Primeiro é feita uma sondagem, né, do que os alunos têm mais interesse para estar trabalhando nas eletivas. Tem que ser eletivas com base na BNCC, né? Nos campos da aprendizagem da BNCC. Aí é feito com os alunos a apresentação das eletivas. Aí eles fazem a escolha, eles têm algumas opções, né? Colocam algumas opções para eles estarem escolhendo. E tem que produzir, né? Depois a culminância, o dia da culminância, que é feita duas vezes por ano, né? Que é feita a culminância. Eles apresentam o produto daquilo que eles conseguiram fazer nessas eletivas. Por exemplo, uma eletiva de pintura, né? Lá apresenta os quadros. Nós aqui não temos eletiva, né? Nosso integral de 35 horas, né? Aí eu até assim tentei me interajo com os outros diretores das integrais para ver como que funciona, né? Uhum. E enfim, mas como daí a gente não vivencia isso aqui na escola, a gente vivencia os clubes de protagonismo, né? Na hora do almoço, né? Sim, claro. Mas daí não novidade. É uma organização deles, né? Então, essa eletiva, pelo que eu sei, tem um professor que é contratado, no caso, com carga horária, com demanda, que ele vai estar disponível para desenvolver uma determinada atividade, é isso? E os alunos se inscrevem nas atividades que tem na escola. Isso, tem muitos professores que não sei se é porque não completa a carga horária, né, de 40 horas, e aí
não sei exatamente como é que funciona essa parte, essa distribuição, mas aí eles ou é um tema assim que a própria escola coloca, né, de acordo com a sondagem, pode ser, ou pode ser também um tema que é escolhido pelo Na área de próprio esporte, na área de professor. artes, alguma coisa assim, né? Isso, ó, na escola que eu trabalho, geralmente é eletiva, já teve eletiva de vôlei, de jogos, de Xadrez, por exemplo, sei lá, robótica. algo assim. Oi? Xadrez, por exemplo, pode ser uma eletiva. Eu acredito que sim, sim, pode ser. E daí a escola tem um cardápio de eletivas, elas vão funcionar sempre no mesmo horário, é isso? E os alunos, Aí varia de escola para escola. Na minha e escola o aluno é se inscreve. todas no mesmo horário, mas tem escola que eles dividem, por exemplo, na minha escola tem o fundamental é no período da manhã e o ensino médio é no período da tarde. Mas tem escolas que, igual a professora falou, né, que pega 3 horários, né? Quando o professor até pode escolher 3 eletivas. Ele pode participar de 3 eletivas, né? Dar 3 eletivas. Ou 2, que é no caso da professora Wanda. E do outro professor Paulo, algum outro professor ali que falou que dá 2 eletivas por conta de na mesma escola, que acontece também, mas primeiro só para o sexto e para o sétimo, por exemplo, até às 10 da manhã. Aí no outro horário para outra turma, uma coisa assim eles falaram. E no período da tarde pegam a outra turma, então isso aí é muito relativo com a organização da escola. Mas assim, depois tem que ser apresentado o produto final, né? Por exemplo, uma eletiva de artes. Na culminância, eles apresentam os quadros que eles fizeram, as pinturas, né? Uma eletiva de. Aí varia, né? Assim. Pelo que eu vejo aqui nas escolas aqui, é como quase que como um evento, né? O dia da apresentação das eletivas. Eu vejo que o pessoal do núcleo vai e tal. Eu acho que até chama outras escolas para visualizar e tal, né? Acaba sendo tipo uma feira, assim, né? Ela falou assim, eu também sou nova na escola integral, eu também há pouquíssimo tempo. Mas pelo que ela falou, pode até o núcleo, né, ir visitar as escolas para ver a culminância, né, como que ficou ali o produto final, e que os alunos também têm o direito de trocar 2 vezes por ano, cada semestre, né, cada semestre os alunos têm o direito de estar trocando de eletiva, então a culminância é apresentada 2 vezes por ano, né, pelo que eu entendi, assim, e acho que é basicamente isso. Aí dá pra gente já colocando, a gente pode colocar aqui em tópicos, né? Como que é feito, assim, o passo a passo. Eu acho que sim, né? Lá no slide 3, né? Isso. Aí nosso rascunho aqui está no slide 7, 6 ou 7, não. Bom, a gente já ia escrevendo, porque a gente está atrasado. Alguém quer escrever? Só fala, só. Obrigada, Maria Clara. A garota pede, manda, né? Eu vou começar a editar aqui, pode ser? Eu acho que escreva. Uhum. Tá, então sondagem, né? A sondagem. Primeiro é feita uma sondagem, né, com os alunos. Acho que alguma coisa assim do projeto de vida, alguma coisa assim, ela falou, uma sondagem através do projeto de vida, não é? Eu acho que é mais relacionado ao interesse deles, né? Pelo que eu entendi, né? Seus interesses, né? O que mais? Depois apresentação, né?
Esse coisa do... Integral, ele tem que cortar e colar em algum canto. Apresentação das eletivas, né? Depois é feita a escolha, né? Eu acho que o objetivo dessa eletiva aí é estimular o protagonismo do aluno, né? E que ele desenvolva habilidade em algum centro de interesse dele. Sim, também. Como que eu posso colocar? Quer que eu coloque aqui em algum lugar? Deixa eu ver. Repete para mim, como Eu acho que pode ser na sequência mesmo, né? na sequência? Pode colocar, acho que na sequência aí objetiva-se, né, que o aluno desenvolva seu protagonismo e seja protagonista e desenvolva habilidades e capacidades. Depois é que eles fazem as escolhas, né? E tem esses objetivos. Depois deixa eu ver aqui o slide 7. Aqui, ó, momento de motivação e aplicação. Peraí. Esse. Mamãe. Peraí que eu me perdi aqui. Também daria para colocar assim que um dos objetivos é ampliar e tá ali no 7 ali, ampliar conceitos que estão presentes na Base Nacional Comum, né? Ampliar conceito e habilidades, né, que estão presentes na Base Nacional Comum. Eu acho que tem ali alguma coisa em relação também como que deve ser esse trabalho aí, né, que tem que ser baseado no lúdico, no interesse, que favoreça com que ele tenha gosto para a escola, que permaneça na escola. Então, poderia colocar assim, é um dia diferente para que o aluno seja reforçada assim, a frequência do aluno. Eu acho que sim, que ele tenha... que através da eletiva ele desenvolva, né, interesse, né, pelos seus estudos, pela frequência, por frequentar a escola, tal. Até aquela palavra que ela falou, que ela fez aquela apresentaçãozinha ali do vídeo, como que é o nome? Da bagunça? Não? Baderna, né? Baderna. Que seja um dia diferente de baderna, né?
Em que o aluno se sinta, né, incluído, e se motive a frequentar regularmente, né, as aulas, né? Araceli, Vilma, Wanda. A Wanda tá aí, eu bisbilhotando. Acabei de entrar, Josemar. Não estou bisbilhotando, não. Não bisbilhoto, não. É que vai acabar, acho que tem Wanda, tu é do norte, é isso? Não. Eu sou aqui de Campo Largo, região metropolitana. Campo Largo. Quase da capital. Quase. Originalmente eu sou de lá, daí eu me mudei para cá em 2018, mas eu sou curitibana. É a terra do secretário, pega ele e dê um laço. Ele mesmo, é daqui mesmo. Pega um gato morto, faz o gato viver nas costas dele. Gente, eu sei até onde mora. Cidade pequena, né? Cidade pequenininha. Encontramos direto em mercado, shopping, parque. Aonde você vai, você encontra. Fofoca, de quem estão falando? Ai, olha. O secretário. Muito importante que mora na minha cidade. Meu Deus do céu. Mora relativamente perto de onde eu moro. Não, tipo, porque aqui o conceito de perto aqui é assim, tipo, 1 quilômetro é muito perto. 4 quilômetros já é longe, só que então talvez ele more longe. Mas para mim, porque eu sou curitibana, vim de lá, para mim 4 quilômetros é muito perto. Eu trabalho a 4 quilômetros da minha casa, então eu acho super perto. Porém, Campo Larguense acha muito longe. Mas, enfim, sou daqui. Gente, tranquila atividade? Hã? Eu já trabalhei com o nosso querido. Já trabalhou. Aí, ó. Olha lá, Josemar. Josemar, ele que tem um pedido. De... Como que é que ele falou? Oi? Como que é? Qual que era o teu pedido para o secretário? Pega um gato morto e dá nas costas dele e faz o gato viver. Ai, socorro. Gente, foi tranquilo, por mais que acho que a maioria aqui não trabalha com eletiva ou nem tem eletiva na escola. Foi de boa, né? Ficam convidados a participar de uma culminância, talvez, que vocês sejam convidados a participarem, quem sabe. É o dia que a gente, né, observa os resultados assim de todo esse trabalho feito. E dito tudo isso, gente, vamos fazer agora rapidamente o compartilhamento. Espero que vocês tenham se organizado em relação aos relatores ou relatoras do material que vocês conseguiram sintetizar, tá? Espera aí, vamos começar. Vamos começar na ordem, porque tem uma ordem cronológica de organização mesmo de cada temática. Eu vou começar com o grupo 1. Eu acho que a Josiane estava editando o documento bem na hora que eu apertei aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Eu vi que ela estava escrevendo mesmo, bem na hora. Beleza, Gisele. Quem será o relator ou a relatora do grupo 1? Que vai falar um pouquinho das características, conceitos e abordagem da eletiva. Ai, ai, ai. Não fiquem com vergonha. Vamos lá, então. Vamos, Josemar, por favor. Tá. Nós demoramos para se encontrar. Mas deu certo, eu cheguei na hora certa. Enfim, que daí a gente analisou, né? Então, a importância de fazer a sondagem de interesses, né? Levar em conta os interesses dos alunos, habilidades e, enfim, que eles queiram desenvolver. Então, um trabalho bem feito para apresentar essas eletivas à comunidade escolar, para que a escolha seja bem feita. E feita a escolha das eletivas com as opções disponíveis, é feito, né? Para que os alunos tenham mais de uma opção. E o objetivo é que o aluno seja, então, protagonista, desenvolva suas habilidades, que amplie conceitos e habilidades que estão previstas na Base Nacional Comum, né? E que seja um dia diferente na escola,
é um dia de baderna e que o aluno se sinta incluído, que sinta motivado a frequentar, né, a escola, ele se sinta incluído. E o que mais? Que é a culminância. A culminância da exposição, né, das atividades, né? do produto. Do produto. Então, prof, eu não tenho aqui as eletivas, né, do integral de 35, né? Então, a gente ouve falar, e eu até pensei em visitar uma escola que tem aqui, né, até para ter uma noção melhor, né? Nós temos aqui o dia ao meio-dia, né, que é o clube do protagonismo, né, que eles criam, conforme a ideia deles, a gente incentiva e dá corda ali para eles, né? E eles fazem. Mas eu vejo que não é, que daí a eletiva é diferente, né? Tem um professor contratado com um determinado programa a ser desenvolvido e tal, né? Então, é uma baderna organizada, né, na escola. Exatamente, é diferente do clube mesmo. É um dos motivos. A gente tem até RCO, né? Tem RCO, tem chamada. Pelo que eu percebo, né, é fazer com que a galera se sinta bem no ambiente escolar, que desenvolvam algumas habilidades e tal, né? Exatamente. Eu penso isso. Mas não falo com propriedade porque eu não tenho. Sim, hoje foi o dia de conhecer um pouquinho, né? Ó, o André colocou que o Eletivo é um clubinho com o professor responsável. Se a técnica escuta você falando isso, André, ela vai fazer o que o Josemar queria lá com o gato. Ela fala, gente, não pode ser um clube e tudo mais. A diferença... Nossa, tem um barulhão aqui. A diferença, na verdade, do clubinho e da eletiva é porque a gente precisa atrelar a BNCC, né? E também, claro, a FGB, se for ensino médio, e precisa ter habilidades realmente, conceitos, e o clubinho não. O clubinho é uma baderna talvez desorganizada, organizada, né? Eles têm apenas um padrinho, vai por conta, né? São todos ali organizados. Agradeço o Grupo 1, parabenizo aqui pelas contribuições. Agora eu vou convidar o Grupo 2, por gentileza, a falar sobre como se realiza, né, a elaboração ali do cardápio e da escolha das eletivas. Porque ali o Josemar e o seu grupo falou um pouquinho dessa caracterização de forma geral, mas como que elabora o cardápio e como que a eletiva ela é escolhida pelos estudantes? Vou pegar os grupos que não escolheram os relatores e estavam na atividade lá na página anterior. Escolheram o relator. Isso que eu falo, Pro. Eu estou com meus colegas me ajudam aí, porque a gente falou mesmo e não definimos no final. Beleza, Silvia. Vou falar com a coisa que vocês complementam aí. Então, assim, o feirão das eletivas, né? E aí cada escola se organiza ali no início do ano, ali, como vai mostrar para os alunos, falando assim mais, né? Mais popularmente, assim, o que tem disponível, como é, né? Quais vão ser disponibilizados para eles escolher, né? O que tem de possibilidade. Então, faz um feirão, pode ser divulgação para todos juntos, pode ser passando nas salas, enfim, né? Faz aquele feirão. Daí também essa divulgação para motivar os alunos, né, na escolha da eletiva e para que eles pensem também o que realmente eles gostam de fazer, né? Que eles vão se sentir bem fazendo, né? Nesse momento. Que é para a nossa escola, a gente sempre coloca para eles e tem que ser um momento de descontração dele, um momento que ele quer fazer aquilo lá, que ele quer estar naquela eletiva, né? E que não adianta ir junto com os amigos, porque o meu amigo gosta de horta, vou lá para a horta também. E aí você não vai gostar e vai ficar lá triste 6 meses, né? Porque a gente não troca eles de eletivo. A gente deixa eles escolher, mas a gente não fica trocando eles de eletivo, senão vira uma festa. Vai ficar os 6 meses. Escolheu, vai ficar os 6 meses naquela eletiva. Daí, caderno de sugestões das eletivas, né? Então, tem o caderno lá de sugestões, tem bastante coisa, né? No começo, assim, agora já está mais delineado aqui o estilo, assim. Alguns alunos do sexto que vem, né? A gente tem que dar aquela sondada mais. Mas a gente já está mais delineado que eles gostam muito aqui, né? Eles gostam muito de arte, gostam muito de esporte, né? Aí eles gostam de horta, aqui da horta tem lista de espera. Então, assim, né? Vai de escola para escola, de região para região.
Então, ele te ajuda muito, né? Principalmente quem está começando ali primeiro ano, ali, ou vai ser implantado, às vezes, o integral, né? Então, acho que todo ano a gente dá aquela olhada de novo, vamos mudar, fazer outra, né? Mas assim, no início, nossa, ajuda muito. Aí, o cardápio das eletivas ofertadas, né? A escola organiza lá quais vão ser ofertadas, né? Para os alunos, né? De acordo com a área de interesse deles. E aí, nesse momento, também ali, previamente, pode olhar lá o mapa dos sonhos, ou fazer outra sondagem, né? Com eles. Os estudantes terão 3 opções em ordem de preferência, primeira, segunda e terceira opção. Aqui na escola a gente tenta sempre deixar eles na primeira opção, a não ser que, né, dê muito aluno naquela e a gente vai para a segunda, porque a gente entende que o que ele mais quer é aquilo mesmo, né? Então, a não ser que dê muito aluno, ele tem que fazer esse remanejamento. E aí também a gente discutiu um pouco sobre a forma da escolha no dia, né? Aí, vai fazer, né? Cada sala e o professor pega o nome dos alunos com interesse. Não, faz papelzinho para cada um, como foi colocado ali antes. Formulário, né? Formulário, a princípio, para agilidade, quando é uma escola grande, eu penso, principalmente, com bastante alunos, é melhor. Você já filtra tudo, já vê se tem muito aluno, se tem pouco aluno, né? Você já sabe certinho lá. Eu acho que é a melhor opção, principalmente para a escola grande. Quem sabe a escola seja menor, né? Daí é mais tranquilo. Não sei se tem mais alguma coisa, o pessoal aí do grupo me complementem aí, mas acho que seria isso. Acho que está bem definida, exatamente como a Silvia colocou, essa questão de feirão, de mostrar o cardápio. O caderno de sugestões, inclusive, nesse material que vocês acabaram de acessar de apoio aqui para fazer a atividade do Em Ação, ele tem os cadernos de sugestões de 2023 e 2024. O que é esse caderno de sugestões? São eletivas que já aconteceram no estado, que a secretaria escolheu, selecionou algumas delas para ficar de sugestões, tá? Eu, quando fiz uma ano passado, que não é minha área, aquela que eu comentei do movimento, eu peguei de lá. Porque como não faz parte, né, da minha formação, eu usei o caderno de sugestões para me pautar. Mudei o nome, mudei várias outras coisas, adequei. Mas existe sim esse caderno que é bem importante quando inicia muitas vezes o ano letivo, né? Ainda mais com a eletiva. Agradeço o grupo 2, parabenizo também. Eu vou fazer só, entre agora o 2 e o 3, eu vou encaminhar já para vocês o formulário, para vocês já se adiantarem, caso queiram, do Queremos Te Ouvir, tá? Coloquei aqui no chat, só lembrando que a nossa turma é a turma J, e o nosso tema é programa. Gente, estão cortando o grama bem na hora aqui. Eu acho que dá para ouvir muito bem, né? Porque eu estou vendo que o microfone está fazendo movimento de ruído. Vou deixar aqui já no chat, então, o formulário para vocês, caso queiram se adiantar. Dito isso, então, caracterização, como que acontece a divulgação, né, do cardápio e também a escolha. Vamos para o grupo 3, que vai falar aqui como que a organização acontece e a execução. Quem será o relator ou a relatora do grupo 3? Sou eu. Marcos, por favor. Marcos não tem eletiva, ou tem? Não, eu não tenho eletiva, mas a nossa escola aqui tem 6 ou 7 eletivas. Então, nós somos aí de 45 horas. Eu e os meus 2 colegas aí, professores, né? Desenvolvemos aqui como se realiza a organização e a execução aí da eletiva, né? E nesse momento, quando a gente estava aqui reunido aqui nesse grupo, eu estava pegando uma colinha também com o professor que tem a eletiva, né? Então a gente está trocando umas figurinhas, porque eu trabalho já no Colégio Integral, já tem 4, 5 anos aí, mas eu nunca trabalhei com eletiva. Já me envolvi com eletivas, assim, porque eu já tenho empreendedorismo, então a gente se envolve um pouquinho, mas, assim, propriamente dito, na eletiva mesmo, eu nunca trabalhei com turmas, né? Mas, assim, então a gente, nessa organização e execução, nós colocamos ali, primeiramente, o planejamento. Então, o planejamento é de suma importância, é fundamental. A gente planejar aí como que vai desenvolver. Aqui, no caso aqui do nosso colégio, foi feito um leilão. Então, foi reunido as turmas todas, né, no pátio, e os professores das eletivas demonstraram como que ia decorrer aí durante o tempo aí da eletiva, né? Como que seria
passando. Então, eles estavam vendendo o peixe deles aqui, né? Como que seria. Então, foi bem interessante, né? Os alunos puderam conhecer um pouco ali rapidamente, mas já tinham uma noção do que queriam, né? Então, aqui, os professores apresentam os temas disponíveis. Então, durante esse leilão foi apresentado os temas, né? Todos os temas aí disponíveis das eletivas. E depois, durante esse período, os alunos foram escolhendo, né, as 3 opções, foi feito um formulário, né? Aqui no nosso caso, aqui não teve um formulário. Nós fizemos foi numa folha A4 mesmo, eles foram colocando o nome do professor e se queria participar ou não dessa turma. Então, foi mais, não teve o formulário. Depois de tudo isso, né, decidido as turmas, né, a gente definiu aqui o cronograma, dias, horários, né, as salas também. E, por fim, a execução. Então, cada professor aí realiza a sua eletiva de acordo com o planejamento, né, as oficinas, os debates. Então, seria mais ou menos isso. Aí, se os meus colegas aí queiram colocar alguma coisa aí, gente, pode ficar à vontade. É bem isso que o Marcos trouxe, só o dia e horário, acho que não sei como que funciona nas escolas, se não é previamente já, sei lá, no suprimento, não sei como que fala agora corretamente, mas aqui na escola foi definido que seria quinta-feira. Daí ficou certo já quinta-feira o que era cada qual. A gente tem uma colega, professora, que ela só tem 2 aulas de eletiva na escola, que é a primeira e segunda aula da manhã de quinta-feira, e não aparece mais na escola. Então, eles deixam o horário fixo e fechado para não mudar, né? Isso eles fazem aqui. Mas acontece o mesmo horário todas aí, né, Marcos? Aqui como... acho que, se não falha a memória, agora são 4 professores, são QPMs. Então, eles já tinham o dia já para fazer essas eletivas, né? Então, por isso que foi definido esse cronograma. Aí, no caso do professor PSS, foi diferente. Mas teve essa definição aqui, né, também. Sim, é feito assim. Geralmente é um dia fixo. Raramente altera-se o dia e o horário das aulas. Sabe quando troca horário? A eletiva é o que não muda. Por conta desse compromisso, né? Porque o que precisa? Que todos os professores das eletivas estejam supridos naquele horário com aula de eletiva, porque elas acontecem todos ao mesmo tempo. Eu estou na sala do 6º C, a Silvia no 6º A, a Vilma no 6º D, o Marcos no 7º A. E aí, cada uma vai para a sua eletiva correspondente à turma que você faz parte. Daí tem que ser esse horário fixo por isso. Muito bem, Grupo 3, parabenizo aqui e agradeço pelas contribuições. E para finalizarmos a nossa rodada, temos o grupo que nos trouxe sobre a culminância. Primeira vez que eu vi o nome, achei que era comilança, mas não, gente. Os alunos, quando eles são do 6º, eles acham que é comilança, mas é o momento que a gente apresenta o produto. No arquivo que tem no próprio material de apoio, tem lá o informativo do que pode ser a culminância, mas já adianto vocês. Pode ser um jogo, pode ser uma apresentação de teatro, pode ser uma encenação, pode ser um portfólio, pode ser uma história em quadrinhos, pode ser algo que demonstre o que foi feito, tá? Acho que a Camila vai falar, acho que ela ligou o microfone. Camila, por favor. Sim, tá me ouvindo? Sim, estamos sim. Tá. Igual a gente estava conversando, a gente também não tem muita propriedade em falar, mas daí deu uma pesquisada, né? A culminância, na verdade, ela é o momento final, né? É a apresentação dos projetos desenvolvidos entre os alunos. Até teve um texto que eu estava lendo aqui, ele é considerado até a formatura do projeto, né? Eu achei bem interessante. E é onde os estudantes têm a oportunidade de compartilhar o que eles aprenderam, criaram, né? E vivenciaram, na verdade. E é importante por quê? Porque valoriza o protagonismo, estimula a criatividade, o trabalho em equipe e comunicação também. Daí. E, como a professora falou, como pode acontecer? Através de feiras temáticas, exposições de trabalho, apresentação artísticas, mostras culturais ou científicas, e é onde entra também a demonstração de habilidades, que pode entrar culinária, esporte, tecnologia, e entre outros. Depende de cada área, né? Acho que em cada escola, né? E eu gostei de uma parte de um texto que a gente estava lendo, que eu estava lendo aqui, que a culminância mostra que aprender vai muito além do conteúdo tradicional.
É colocar em prática, experimentar e compartilhar com os outros. Acho que isso resume bem o que é esse projeto da Cominância, né? E o envolvimento, né, da comunidade, família, alunos, professores, né? Aí é isso, a gente não tem muito o que falar, porque a gente não vive a prática. Mas o que eu li, o que eu entendi, é bem isso. E é bem isso mesmo. Igual está ali no texto também, a diversidade, né? O que pode ser envolvido é várias coisas. Aqui a gente deu um pouco dos exemplos, né? São várias possibilidades. Essa é a parte boa dessa flexibilidade, porque não existe uma coisa pronta, né? Porque a eletiva tem isso, você elabora, você planeja essas ações. Ano passado, que eu estava arriscando a minha vida em movimento, que não é minha área, uma das culminâncias, porque para cada uma eu fiz uma diferente, porque não eram os meus alunos, eu fiz um painel. E esse painel, eles escolheram alguns movimentos corporais, assim, polichinelo, pular corda, segurar a raquete com bolinha de ping-pong e fazer um movimento. Aí a pessoa que ia assistir a nossa culminância, assistir a apresentação deles, o que foi eletiva bem rapidamente, assistir um vídeo bem curto, e aí escolhi um número no painel. O número que ele escolhia, embaixo, tinha algum exercício físico que essa pessoa tinha que fazer, mas é um exercício bem simples. Nada muito elaborado, faço uma prancha por 30 segundos, daí quem participava a gente dava uma bolinha. A gente fez assim, uma coisa bem rápida, que resumiu um pouco o que era a minha baderna dessa eletiva. Mas que bom que vocês mesmo não vivenciando conseguiram entender um pouco essa essência e trouxeram para a gente aqui este resumo, né, bem feito, inclusive, traduzindo a culminância. Eu agradeço o Grupo 4, parabenizo também, mesmo, né, não participando disso semanalmente, sejam bem-vindos a entender como tudo isso funciona. E, gente, minutos finais, então, e recados finais. Hoje a gente conseguiu, né, perceber a eletiva, né, o quanto ela pode ser importante, né, para a vida dos nossos estudantes, principalmente no processo de aprendizagem. Precisa ser bem organizada, divulgada, desenvolvida. Essa divulgação envolve, né, além do feirão, gente, acho que eu até não comentei, é pedido um título bem atrativo também, que atraia, né, os nossos estudantes. O formulário já encaminhei para vocês, então peço gentileza que vocês finalizem. Datas importantes, do dia 10 a 23 de julho, temos o recesso. Gente, surgiu essa dúvida na outra turma, não temos formadores durante o recesso, tá? Nosso último encontro, ele não é nem na última semana antes do recesso, nosso último encontro é dia 2 de julho. Na semana lá do dia 9 de julho, que é o último dia lá, e quarta-feira, não temos encontro, beleza? Então, só lembrando que é importante que vocês tentem planejar e implementar antes do recesso também. No nosso Saiba Mais hoje, temos alguns materiais aqui, o informativo que eu comentei, da própria eletiva, os cadernos, né, com sugestões, o modelo do plano, para quem tem eletiva, e chegou a hora do print pré-feriado, galera toda animada aí, deixa eu parar de apresentar a tela. Ao som de uma motosserra, um cortador de grama, não sei ao certo o que é. Gente, o sorrisão, porque é feriado, está acabando. 1, 2, 3 e... Muito. Peraí que acho que a Vilma estava se arrumando. Tirar de novo. 3, 2, 1 e... Aê! Quem já terminou o formulário, não tem nenhuma dúvida, vou desejar uma boa tarde a vocês, um bom restinho de semana e, claro, um bom feriado. Aproveitem para descansar e a gente se encontra quarta-feira que vem. Um grande abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até. Tchau, povo. Um abraço. Um abraço. Deixa eu parar de gravar.